Olá, sou o professor Júlio da Faculdade Dom Alberto, sou formado em Ciências Contábeis com mestrado pela Unicinos, atuo junto ao escritório de contabilidade em Lajeado, atendendo organizações, basicamente com prestação de serviço de contabilidade, terceirização de serviços de folha de pagamento, escrituração fiscal. Hoje nós vamos abordar um assunto intrinsecamente voltado à preparação do ENAD 2015. A faculdade vem se preparando, retomando alguns conteúdos que foram passados ao longo das disciplinas, e hoje nós vamos trabalhar especificamente dentro do curso de Ciências Contábeis com as questões voltadas à contabilidade de custos. Nós vamos iniciar então com a questão número 28 da prova do ENAD de 2009. Os produtos calça e camisa fabricados pela companhia Veste Bem são vendidos por R$ 100 e R$ 70, respectivamente. Os dados do seu processo de produção, envolvendo material direto e o tempo unitário que os produtos demandam para ser confeccionados nos 3 departamentos produtivos, estão descritos na tabela a seguir. A tabela nós vamos deixar um pouquinho de lado e vamos analisar o que a questão nos pede. Daí a gente vai voltar logo para a tabela. Sabendo-se então que o mercado está disposto a comprar mensalmente 500 unidades do produto calça e 1.000 unidades do produto camisa, e que a capacidade produtiva de cada departamento é de 320 horas por mês, identifique o mix de produção que proporciona o maior resultado econômico possível. Voltando aos dados da questão, nós vamos iniciar então um pequeno processo de catalogação dos dados aqui no quadro. Nós temos o produto calça e o produto camisa, que são vendidos a um preço de venda unitário de R$ 100 e R$ 70, respectivamente. Se vocês observarem bem no quadro, o quadro nos traz materiais diretos que são consumidos para cada um dos produtos. Então, o custo de material direto do produto calça é de R$ 64 e o custo do produto camisa é de R$ 40. Isso nos gera uma margem de contribuição unitária de R$ 36 para o produto calça e R$ 30 para o produto camisa. Então, se vocês observarem bem, em termos unitários, o produto calça, aparentemente, é o mais rentável para a empresa, porque ele que gera, em termos unitários, a maior margem de contribuição para a empresa. Porém, a questão nos traz uma situação restritiva. Nós temos um contexto de mercado que nos possibilita vender 500 unidades do produto calça e 1.000 unidades do produto camisa. Mas nós ainda não sabemos se temos capacidade de fato para produzir essa quantidade ou não. Então é isso que a gente vai simular agora no mix ideal que nós vamos considerar. Onde consideramos vender 500 unidades do produto calça e 1.000 unidades do produto camisa. Se nós vendêssemos essas quantidades, a nossa restrição interna de produção é do tempo que nós temos disponível em cada setor. Voltando no slide, nós observamos que dentro do departamento de costura é que são consumidas as maiores quantidades de tempo para a produção de cada mercadoria. Que comparando o departamento de costura com os demais, enquanto que o tempo para se costurar uma calça é de 0,3 hora, para se realizar o corte dela nós gastamos 0,1 hora. E para realizar o acabamento nós gastamos 0,1 hora também. Então, de fato, é nesse departamento que nós gastamos a maior quantidade de tempo. Se nós fôssemos, de fato, fabricar esse mix, que é esperado pelo mercado de 500 unidades de calça e 1.000 unidades de produto camisa, nós gastaríamos 0,3 hora em termos do departamento de costura e 0,2 hora para a fabricação de cada unidade do produto camisa. Isso nos consumiria um tempo total
de 0,3 vezes 500, que daria 150 horas, e 0,2 vezes 1000, que daria 200 horas. Totalizando, então, uma demanda de 350 horas que seria necessária para a produção desse mix, que seria o mix que seria aceito pelo mercado. Porém, dentro do departamento de costura, nós não temos 350 horas à disposição, nós só temos 320. Então, se a gente observar bem, 320, nos faltam 30 horas de produção para que eu consiga fabricar esse mix que é esperado pelo mercado. O que nós vamos fazer? A questão não nos dá outras possibilidades de contratação de mão de obra, de reajuste ou rearranjo da linha de produção, abertura de um terceiro turno, horas extras, a não ser a redução das quantidades produzidas e vendidas. E nós vamos reduzir aquele produto que for menos rentável para a empresa. Observando a rentabilidade dos produtos aqui acima no quadro, nós teríamos a tendência de escolher pela redução do produto camisa, porque ele de fato gera somente R$ 30 de margem de contribuição por unidade. Porém, como a nossa restrição é de tempo, é interessante observar a margem de contribuição que é gerada por produto em termos das horas de costura. Porque no departamento de costura é que nós temos de fato a nossa restrição de produção. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar a margem de contribuição de R$ 36 por unidade do produto calça e vamos dividir pelo tempo que é necessário para a geração dessa margem de contribuição. Então dividimos 36 por 0,3 e observamos que é R$ 120 de margem de contribuição que é gerada a cada hora de produção que é destinada ao produto calça. E no produto camisa nós temos R$ 30 de margem de contribuição que, divididos por 0,2, nos geram R$ 150 de margem de contribuição por hora. Pois bem, a partir desse dado, nós podemos observar que o produto menos rentável é o produto calça. Porque a cada hora da minha linha de produção que eu destino ao produto calça, ele vai me gerar lá no final R$ 120 de margem de contribuição, enquanto que o produto camisa vai gerar 150. Então, é mais importante, ou mais relevante para a empresa, ou mais rentável para a empresa, reduzir a quantidade de produtos ou de unidades produzidas do produto calça. Dessa forma, então, se nós temos que economizar 30 horas desse tempo, ou desse mix inicial que nós cogitamos produzir, nós podemos observar que essas 30 horas divididos por 0,3, que é a quantidade de tempo que eu gasto no departamento de costura para produzir uma unidade do produto calça, fazendo essa conta, 30 dividido por 0,3, nós chegamos em 100 unidades, que seria a quantidade a ser reduzida da linha de produção do produto calça. Para tirar a prova real, nós vamos tentar montar um novo mix, ou um mix ajustado, que traria então 400 unidades do produto calça e 1.000 unidades do produto camisa. Ou seja, o produto camisa continua com as 1.000 unidades que eu cogitei inicialmente e o produto calça teve uma redução de 100 unidades, de 500 menos 100 para 400. Nesse contexto, então, produzindo 400 unidades do produto calça, cada unidade consome 0,3 hora, então 400 vezes 0,3, vocês podem conferir, dá 120, que seria o tempo total no departamento de costura. E 1.000 unidades. A cada unidade nós gastaríamos 0,2 hora, nós precisaríamos então de 200 horas dentro desse departamento, ou seja, com 320 horas nós conseguiríamos produzir de fato esse mix, que é
o mais rentável para a empresa em termos do tempo que nós temos à disposição. Voltando no slide, nós vamos observar que esse mix ele está assinalado na alternativa D. D, então, que seria a resposta correta na questão. Próxima questão que nós vamos abordar será a questão 27, também da prova do ENAD de 2009. Podemos acompanhar no slide. A Gráfica Universitária pretende comercializar a revista Educação no mercado brasileiro. Os gestores da empresa estimam gastos variáveis de R$ 1,50 por revista processada e gastos fixos na ordem de R$ 100 mil por mês. Então, nós só vamos anotar aqui no quadro os gastos variáveis, que são unitários, de R$ 1,50 por revista vendida, e os gastos fixos, ou o custo fixo da empresa, ou custos e despesas fixas da empresa, de R$ 100 mil. Voltando no slide, por outro lado, os gestores comerciais esperam obter R$ 1,00 por revista comercializada, que seria o preço de venda, além de R$ 130 mil mensais relativos à receita de publicidade. Anotando os dados aqui, nós temos um preço de venda unitário de R$ 1,00 e uma receita fixa, que seria de publicidade, de R$ 130 mil. Só corrigir aqui, R$ 130 mil. Voltando no slide, procedendo às demais condições constantes, para se alcançar um lucro de R$ 10 mil, será necessário comercializar quantas revistas? Essa questão, pessoal, é uma questão muito comum do mercado, que traz, então, uma editora que trabalha com um preço de venda menor do que se gasta para produzir a própria unidade da revista. Porém, com as receitas de publicidade, o negócio se torna rentável. Então, para cogitar ou para encontrar a quantidade que seria necessário produzir ou vender dessa revista, para gerar um lucro de R$ 10 mil, nós vamos trabalhar com a DRE. Vamos trabalhar com uma DRE um pouco diferente, seria um conceito gerencial, ou uma DRE que nós montaríamos aqui de uma forma um pouco diferente. A nossa DRE gerencial, ela teria uma receita fixa, uma receita variável, menos os gastos variáveis, nós chegaríamos na margem de contribuição. Menos ainda, então, os gastos fixos, nós chegaríamos no lucro líquido. Lucro líquido, que se vocês lembrarem bem, na questão nós vimos que ele seria de R$ 10 mil. Para chegar nesse lucro líquido de R$ 10 mil, nós gastamos, para manter a estrutura fixa da nossa editora, R$ 100 mil. Ou seja, para chegar nesse lucro líquido de R$ 10 mil com um custo fixo de R$ 100 mil, nós teríamos que ter uma margem de contribuição de R$ 110 mil. Outro dado importante que nós temos aqui é que a nossa receita fixa ela é de R$ 130 mil, que é a receita de publicidade. Esses são os dados totais que a gente tem da nossa DRE, que é a demonstração do resultado econômico da empresa. Pois bem, as nossas receitas variáveis são dadas em termos unitários, de R$ 1,00 por unidade. E nós gastamos, em termos variáveis, R$ 1,50 para produzir cada unidade de revista. Ou seja, em termos unitários, a cada unidade que nós produzirmos e vendermos de revista, nós vamos estar gastando de fato 50 centavos para tornar essa publicação ou para levar essa publicação à circulação. Para que a nossa DRE feche, ou seja, se partindo de uma receita fixa de R$ 130 mil e se gerar ou se encontrar uma margem de contribuição de R$ 110 mil, nós temos que gastar entre esses dois valores R$ 20 mil
130 menos 110 é 20, né? Então, 20 mil reais, se nós gastarmos 50 centavos por cada revista que nós produzirmos e vendermos, nós vamos observar que são necessárias 40 mil unidades ou 40 mil assinaturas para que se gere um lucro líquido de 10 mil reais nessa conjuntura. Fazendo a prova real, se nós vendermos 40 mil unidades a um preço de venda de R$1 cada uma, 40 mil vezes 1 dá 40 mil. Para produzir essas 40 mil unidades, nós gastaríamos a cada uma delas R$1,50. Então, 40 mil vezes R$1,50 dá 60 mil reais. Então, a nossa receita de publicidade, que seria uma receita fixa de 130, mais a receita variável, que é de 40 mil reais, daria 170 mil reais, menos 60 mil, 110 mil reais, que fecharia então toda a conjuntura do exercício. Voltando para o slide, nós observaríamos que as 40 mil unidades que nós traçamos inicialmente como objetivo de venda da empresa estão contempladas na alternativa D. Próxima questão que nós vamos trabalhar é a questão 29, também da prova do ENAD de 2009. Vejamos no slide. A indústria de sorvetes Polo Norte avalia o desempenho de seus 3 negócios, pecuária, laticínio e sorveteria, considerando centros de resultado. Para esse fim, utiliza o preço de transferência nas transações internas. Para a determinação do preço de transferência, a empresa considera quanto pagaria no mercado para adquirir seus produtos intermediários. Considerando os dados a seguir, o controller pretende identificar se todos os negócios da empresa são lucrativos. Primeiro ponto a ser observado dentro desta questão é que o preço de transferência entre os 3 setores vai ser definido com base no mercado, ou seja, não temos preço de transferência com base no custo, né, nem com base em negociações internas, que seriam as outras alternativas que a gente tem. Voltando ao slide, nós observamos que os 3 setores estão interligados, ou seja, a pecuária produz o produto leite e o setor de laticínio produz o creme, que é destinado à sorveteria, que, por fim, produz o sorvete. Outros dados que nós vemos no quadro também tratam dos custos variáveis ou outros custos variáveis que são de R$1 no setor de pecuária, 20 centavos no setor de laticínio e 50 centavos na sorveteria. E nós temos ainda os custos fixos de cada setor e os preços dos produtos dentro do mercado. E as quantidades. O que nós vamos fazer? Vamos observar qual dos setores é de fato rentável e qual não é. Para isso, a gente tem que montar um DRE de cada setor. Então, nós vamos organizar eles lado a lado aqui, iniciando pelo setor da pecuária. Em seguida, nós temos o setor do laticínio. E em seguida, nós temos a sorveteria. Cada setor, dentro do conceito de divisionalização que nós temos na contabilidade, vai ter receitas decorrentes das transferências internas e receitas decorrentes das transferências externas. Cada setor também vai, além de transferir produtos para o setor seguinte e ter a receita com transferências internas, também vai ter os custos das transferências, bem como vai ter outros custos variáveis e vai ter os custos fixos. Muito bem. Iniciando então no setor da pecuária. Pecuária que produz o leite. Produziu 1.000 litros de leite
do primeiro período e transferiu esse produto, leite, com base no preço de transferência que é determinado com base no valor de mercado. Se vocês retomarem na figura, vocês vão observar que o preço de mercado é de R$ 2,00 por unidade, o que vai gerar uma receita de transferência de R$ 2.000 para o setor da pecuária. Como o setor da pecuária transfere o produto leite para o laticínio, esse valor de R$ 2.000 vai se transformar num custo para o setor do laticínio, como se fossem duas empresas. Além desse custo, nós sabemos que a pecuária não vende produto para o mercado externo. E ela também não compra de setores que estão localizados antes na linha de produção. Os outros custos são de R$ 1,00 por unidade. Então, se são 2.000 unidades, é R$ 1.000 de custos. E os outros custos fixos que nós temos aí são de R$ 500 por mês. Dessa forma, então, o lucro líquido do setor, ou o prejuízo do setor, seria de R$ 1.500. Desculpem, gente. R$ 1.500. Seria o resultado do setor, que nesse caso é positivo, que é lucro. Agora, o setor do laticínio, ele recebe então o leite por transferência do setor anterior. Ele não vai realizar nenhum tipo de comercialização externa, como a questão mesmo traz. Vai gastar ou incorrer em outros custos variáveis que são da ordem de 20 centavos por unidade. E como a questão mesmo trata, são 1.000 unidades. 1.000 unidades vezes 20 centavos, nós temos R$ 200 como outros custos. E os custos fixos também são da ordem de R$ 500 dentro desse setor. Bom, como o setor do laticínio ele não vende nenhum tipo de mercadoria para o mercado externo, a receita dele decorre das vendas das transferências internas. E essas vendas são realizadas com base no valor de mercado, que é de R$ 2,50 por unidade. Se são 1.000 unidades, então nós temos R$ 2.500 aí de receitas. Fazendo as contas aqui, nós observaríamos então que o setor gera R$ 200 de prejuízo para a empresa. Então nós temos que incluir aqui no início aqui a nossa hipótese de prejuízo no setor de laticínio. Essa venda que o setor de laticínio faz, que na verdade é uma transferência interna, ela vai se tornar um custo para a sorveteria. Um custo de R$ 2.500, como se a sorveteria estivesse comprando esse creme do setor anterior. Além desses custos, nós temos ainda 50 centavos a cada unidade de custo, então nós temos R$ 500 aqui. E outros custos fixos, que no caso desse setor é de R$ 1.000. Porém, o setor da sorveteria não realiza nenhum tipo de venda dentro da empresa ou dentro do grupo econômico, somente vendas externas. Então, a receita com transferências desse setor é zero. Porém, ele vende produto acabado para o mercado. Ele vende sorvete para o mercado e esse sorvete é vendido por R$ 5,00 a unidade, conforme a figura que nós vimos no início da leitura do exercício. R$ 5,00 a cada uma das 1.000 unidades que é vendida. 5.000, menos os dados que nós temos aqui, então totalizaria R$ 3.000, R$ 4.000, daria um resultado de R$ 1.000. Dessa forma, nós observamos que os setores da pecuária e o setor da sorveteria são os negócios que são lucrativos para a empresa. Voltando no slide, nós vamos encontrar a pecuária e a sorveteria como negócios lucrativos na alternativa A. A alternativa A que se faz correta na questão 29.
Próxima questão é a questão 16 da prova do ENAD de 2006. Vejamos no slide. A empresa Custa Caro Limitada apresentou em determinado momento os dados abaixo. Produto alfa, então, margem de contribuição de R$ 380, matéria-prima de R$ 240 e preço de venda de R$ 860. E os mesmos dados para o produto beta. De acordo com esses dados, qual o percentual de participação da matéria-prima em relação ao custo variável total dos produtos alfa e beta nessa ordem? Observando a questão, gente, nós precisamos de dois dados para resolver. E nós temos que encontrar o percentual de participação da matéria-prima em relação ao custo variável. E isso nós calculamos através da divisão da matéria-prima pelo custo variável, né? Basicamente é isso que a questão nos pede. Porém, a matéria-prima nós já temos dada no produto alfa e no produto beta, né? Se nós pegarmos aí do primeiro exemplo aí do produto alfa, vamos botar matéria-prima A e custo variável A, nós temos a matéria-prima que é de R$ 240. Porém, o custo variável do produto alfa nós ainda não temos. Mas o objetivo grande dessa questão, na verdade, é abordar o conceito de margem de contribuição e não o conceito da divisão que está aqui apresentado. Porque se vocês observarem bem, a margem de contribuição unitária, para quem lembra das aulas de custo, é a subtração do preço de venda pelos custos e despesas variáveis. A margem de contribuição, então, do produto alfa nós temos na questão que é de R$ 380. E o preço de venda praticado por esse produto é de 860, menos os custos e despesas variáveis por unidade. Trabalhando um pouco com a álgebra aqui, pessoal, nós podemos chegar à conclusão que os custos e despesas variáveis unitários são de 860 menos 380. E fazendo as contas aqui, nós chegaríamos que em R$ 480 aí, que seriam então os custos variáveis ou os custos e despesas variáveis do produto alfa. Substituindo aqui na nossa primeira conta, 240 dividido por 480 vai dar 50% ou 0,5, o que já nos dá o indicativo da resposta. Então, se vocês quiserem fazer em casa a mesma solução para o produto beta, nós temos os mesmos dados, o mesmo processo de desenvolvimento. Observando no slide, o produto alfa representa, então, o custo ou a matéria-prima do produto alfa representa 50% do custo variável na alternativa C. Próxima questão que nós vamos trabalhar, a questão número 30 do ENAD de 2006. Vejamos no slide. A companhia Eficiência fabrica equipamentos de irrigação agrícola modular. Em um determinado mês, produz e vende 450 unidades ao preço unitário de R$ 3.500. A estrutura de custos e despesas da empresa é a seguinte: custos e despesas variáveis, então de R$ 2.500 por mês, custos e despesas fixas de R$ 360 mil por mês. Com base nos dados apresentados e considerando o conceito de alavancagem operacional, é correto afirmar que, dentro desse contexto, nós podemos fazer várias afirmações e podemos observar todas as alternativas em separado. E nós vamos começar pela alternativa A. No slide, nós vemos que a alternativa A trata que a empresa opera com uma margem de segurança de 20%. Retomando lá das aulas, o conceito de margem de segurança operacional, ou a fórmula de margem de segurança operacional, traz a receita real da empresa, menos a receita no ponto de equilíbrio, contábil, no PEC, no ponto de equilíbrio contábil. Pois bem, são alguns dados que nós temos que encontrar para verificar se a alternativa A está correta ou não. Então, a nossa receita real, pelo contexto do exercício, traz
450 unidades que são vendidas a R$ 3.500 por unidade. Ou seja, R$ 1.575.000. Porém, o nosso ponto de equilíbrio contábil, ou a nossa receita no ponto de equilíbrio contábil, nós ainda não temos, nós vamos ter que calcular ela. E o ponto de equilíbrio contábil, nós temos duas formas de trabalhar com ele. Ou ponto de equilíbrio contábil em valor, onde nós precisamos da margem de contribuição em percentual, ou ponto de equilíbrio contábil em quantidades. No nosso caso, eu sugiro trabalhar com as quantidades, porque eu considero mais prático. Basta encontrar os custos e despesas fixas totais e dividir pela margem de contribuição unitária. Substituindo os dados da questão, nós temos como custo e despesa fixa total, que é dado no enunciado, R$ 360.000 por mês. E a margem de contribuição, que nós já vimos no exercício anterior, é o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. O preço de venda é 3.500 e os custos e despesas variáveis são de 2.500, que dá R$ 1.000, então, de margem de contribuição, que facilita a nossa conta, que vai ficar resumida na divisão de R$ 360.000 por 1.000, ou seja, 360 unidades. Essas 360 unidades, se nós fôssemos substituir aqui, nós chegaríamos a uma receita de R$ 1.260.000. Fazendo a subtração, nós chegaríamos na margem de segurança operacional em valor de R$ 315.000, que é a nossa margem de segurança operacional em valor. Porém, a alternativa A nos questiona da margem de segurança operacional em termos percentuais. E todo e qualquer valor que nós quisermos trabalhar com um percentual, nós vamos comparar esse valor com o faturamento da empresa. Então, nós vamos pegar R$ 315.000 e vamos dividir por 1.575.000, que é o faturamento real da empresa neste momento. E se vocês fizerem a conta, isso vai dar 0,2 ou 20%. Voltando no slide, vocês vão observar que a alternativa A traz a hipótese de que a empresa opera com uma margem de segurança de 20%, que é a alternativa correta. Então, a alternativa A seria a alternativa correta da questão. Com isso, nós encerramos, então, a segunda semana acadêmica do semestre de 2015/1, contemplando as questões de contabilidade de custos que foram trabalhadas, ou as principais questões que foram abordadas nas provas do ENAD de 2006 e 2009. Nós desejamos a vocês todos ótimos tardes e noites e madrugadas de estudo com vistas à preparação para o ENAD. E nos vemos aí no próximo semestre, já no preparatório. Um abraço a todos e até lá!